Você acabou de encontrar um lugar perfeito em uma praia deserta. É muito tranquilo ali e você começa a cochilar. Mas assim que abre os olhos, entra em choque. Espere um pouco, isso é uma casa de verdade que foi trazida pelo mar? Pode parecer o começo de uma história de ficção científica, mas não se você morar perto desta praia em El Salvador. Existe uma casa misteriosamente abandonada lá que parece ter sido trazida pelas águas. Como é que ela foi parar ali? Quanto tempo ficou lá sem que ninguém a visse? Essa construção misteriosa fica a 75 quilômetros ao sul da capital San Salvador. Os moradores dali dizem que a casa era um hotel chamado Puerto Ventura. Na época em que foi construído, sua principal atração era o fato de ser muito próximo do mar. Infelizmente, a engenharia por trás do imóvel não foi bem planejada. Isso porque os trabalhadores nem precisaram de um alvará para iniciar as obras. O hotel estava perto demais da água e perigosamente exposto aos elementos. A mansão com estilo romano agora fica a meros 15 metros da borda do mar quando a maré está baixa. Ela só pode ser acessada de manhã, pois mais tarde as ondas enchem o primeiro andar com água salgada. O que restou do hotel lembra ruínas de uma residência de 2 andares. A parte da frente é impressionante, com pilares romanos. Há também janelas amplas no segundo andar. Ainda é possível ver partes das estruturas de ferro e o que restou do que antes era um portão de acesso para o segundo andar. Há algumas arquibancadas no topo da construção. Elas eram usadas às vezes pelos turistas. Cada vez mais pessoas estão visitando a região, tirando fotos, apesar de não ser seguro ir até a parte de cima da casa. Há poucas informações sobre o imóvel. Por exemplo, há quanto tempo está ali. Mas alguns moradores dizem que já faz pelo menos 20 anos. O lugar permaneceu secreto durante anos, até que foi descoberto por um usuário do TikTok em 2021. Mas isso não responde à pergunta principal: como o hotel foi parar inteiro em outro lugar totalmente diferente? É aí que as coisas ficam um pouco confusas. Enquanto alguns moradores dizem que a construção foi abandonada décadas atrás, outros afirmam que ela ficou deserta depois que o furacão Mitch atingiu a região em 1998. A tormenta foi um dos fenômenos mais perigosos que já assolaram a América Central. Durante a tempestade, os ventos chegaram a 290 km por hora e o furacão durou cerca de 15 horas. Ele também foi a causa de uma enorme quantidade de chuva, que resultou em alagamentos e muitos deslizamentos perigosos. Por ter sido construído tão perto do litoral, o antigo hotel tinha poucas chances de resistir às condições climáticas tão extremas. Então, ele certamente se deslocou. Após ficar muito tempo debaixo do sol, você pode sonhar em ver algumas bolas de neve sendo trazidas pela água do mar. Sabe, para refrescar um pouco. Mas sabia que isso já aconteceu? Não estou brincando. Esse fenômeno ocorreu em 2016 e fez com que cerca de 18 quilômetros do litoral do Golfo de Ob, na parte ocidental da Sibéria, ficasse coberto por bolas de neve gigantes. Por causa da baixa temperatura, pequenos pedaços de gelo começaram a se formar dentro d'água. Depois, o vento e as ondas os enrolaram feito docinho de festa, formando bolas enormes. Algumas eram do tamanho de uma bola de tênis, mas outras tinham até 1 metro de largura. Uma moto Harley Davidson 2004, modelo Night Train, surgiu na margem de uma praia na Colômbia Britânica em 2012. Ela estava perfeitamente embalada dentro de um container de navio. Levou um tempo, mas o dono foi encontrado. Seu nome era Ikuo Yokoyama e ele havia perdido a moto após um tsunami atingir o Japão em 11 de março de 2011. Para chegar ao seu destino final, a Harley Davidson viajou mais de 6.500 quilômetros. Para celebrar o milagre de ter recuperado sua motoca, o dono a doou para o Museu Harley Davidson em Milwaukee. Desde então, ela está lá para quem quiser ver. Há um fenômeno estranho que faz parecer que alguém derramou detergente na praia. Mas isso é uma coisa comum em Queensland. A espuma do mar cobre a praia algumas vezes por ano. Isso geralmente ocorre após uma tempestade, quando as ondas movimentam matéria orgânica dissolvida por toda parte. É como uma máquina gigante de fazer sorvete. Depois da passagem do ciclone Debby em março de 2017, algumas praias precisaram até ser fechadas por causa das grandes quantidades de espuma branca. O vento até levou um pouco dessa espuma para cidades próximas, fazendo os moradores acreditarem que estava nevando. Você ficaria surpreso se visse um dado de metal enferrujado de 2 metros de altura e 2 de largura sendo trazido pelo mar? Pois as pessoas da cidade de Coeur d'Alene, em Idaho, nos Estados Unidos, ficaram. Era um tanque antigo de armazenamento.
Alguém resolveu deixar as coisas mais divertidas e pintou algumas bolinhas brancas nele, fazendo-o parecer mesmo um dado. Em 1992, milhares de patos de borracha ficaram presos no mar após um grande navio cargueiro que os estava transportando ser atingido por uma onda. Como você pode imaginar, os bichinhos se espalharam pelo mundo inteiro e foram vistos no Havaí, no Alasca, América do Sul, Austrália, Europa e até no Ártico. Estima-se que ainda há algumas centenas de patinhos azarados navegando por aí. O interessante é que esse acontecimento foi muito útil para os cientistas. Com base em seus movimentos, pesquisadores conseguem monitorar as direções das correntes de água. Se você gosta de dinossauros, ficará feliz em saber que as águas do mar também podem trazer alguns fósseis. Em 2018, um maxilar gigante de dinossauro foi parar na praia de Lowestoft, em Somerset, na Inglaterra. Era de uma espécie chamada de Ichthyosaurus. Graças a essa descoberta, cientistas conseguiram aprender uma coisa impressionante. Antes, eles pensavam que o Ichthyosaurus podia alcançar um comprimento máximo de 21 metros. Mas depois de estudarem o maxilar, acabaram recalculando o tamanho da criatura e concluíram que ela podia chegar aos 26 metros. O megalodonte foi o maior predador da história do nosso planeta. Ele viveu em quase todas as partes da Terra, menos perto dos polos. E como sabemos disso? É que dentes dele continuam aparecendo nas praias de vez em quando. Um deles, com muito mais de 50 centímetros de comprimento, foi achado em um rio da Croácia. Como essa criatura entrou em extinção há cerca de 3 milhões de anos, seus dentes são uma relíquia para caçadores de fósseis. Um homem gigante feito de Lego trazido pelas águas do mar é algo que eu nunca imaginei pudesse acontecer. E parece que isso não aconteceu uma só vez. Foram 4 desses bonecos no total, cada um com quase 2,5 metros de altura. Um foi achado na Inglaterra e outro na Holanda, enquanto os outros 2 apareceram na Flórida e na Califórnia. Não foi simples coincidência, e após algumas pesquisas, descobriu-se que um artista holandês estava por trás disso. Os bonecos faziam parte de um projeto de Ego Leonard. Foi feito até um filme sobre isso, chamado No Real Than You Are. Essa frase foi escrita em cada um dos 4 homens de Lego lançados ao mar. Em 2012, um pacote com 50 cartas foi levado pelas águas do mar e jogado na praia de Nova Jersey, no distrito de Atlantic Highlands. Isso aconteceu pouco depois do furacão Sandy atingir a região. Um garoto de 14 anos encontrou as cartas e as entregou para a mãe. Ela ficou tão emocionada com elas que resolveu secá-las cuidadosamente e devolvê-las para o remetente. Eram correspondências entre 2 pessoas chamadas Dorothy e Lynn, e foram escritas entre 1942 e 1948. A última era de uma semana antes do casamento deles. Com a ajuda de um site de genealogia, a mulher conseguiu localizar Dorothy e devolveu as correspondências para a senhora de 88 anos, que estava vivendo em um asilo.